Olá, amigos, tudo bem? Temos o prazer de começar mais um programa Contra-Argumento, uma parceria da TV Web Luz com a AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Como vocês sabem, o nosso programa visa um debate aberto, saudável, com muita informação sobre temas sociais, jurídicos e espiritismo. O programa aqui não visa uma conclusão, nem trazer um ensinamento pronto para vocês, e sim fazer cada um, dentro do seu íntimo, refletir e chegar às suas próprias conclusões. Hoje estou aqui com Plínio José Marafon, advogado e diretor do Centro Espírita Amor e Paz. Olá, Plínio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você. Hoje trataremos sobre um tema, ética nas relações de trabalho. É um assunto bem delicado porque, sem percebermos, toda a relação de trabalho, quase todas, 99%, existe sempre uma linha bem tênue que algumas pessoas ultrapassam da ética. Alguma atitude que você acaba tomando, nem sempre é muito ética, é muito moral, está fora dos dois, está dentro de uma, dentro de outra, ou é ilegal até certo ponto, né? E principalmente algumas mais graves, como um aliciamento de empregado, um assédio moral, né, Plínio? E o que você tem a trazer sobre o tema? O aliciamento é um tema interessante porque, além de ser muito antigo, né, ele continua sendo muito atual. Então, é um tema complicado porque ele sempre envolve três partes, né? O empregador ou o que contrata a pessoa que está sendo aliciada, do outro lado o aliciador, né, que quer tirar essa pessoa, e em terceiro polo a pessoa que está sendo disputada pelos dois. Isso se verifica em empresas, e se verifica em atividades esportivas, artísticas, em todo lugar há alguém sempre tentando aliciar alguém. Então fica difícil dizer, do ponto de vista ético, onde há um limite válido. Eu tenho por mim uma opinião mais ou menos firme de que não é antiético, ou seja, é ético tentar tirar alguém de alguém. Porém, eu acho que esse aliciador tem que observar certas regras. Ou seja, eu, se fosse um empregador de um funcionário aliciado, eu gostaria que esse terceiro que pretendesse tirar o meu colaborador ou o meu contratado, que ele, antes de mais nada, me avisasse de que ele estivesse abordando esse meu colaborador. Eu não acho que é preciso que essa pessoa abra qual é a proposta, eu acho que é uma questão secundária. Acho que é importante que eu seja avisado e que eu não seja traído em receber a informação no final, quando o sujeito vem me avisar que já foi aliciado, que já vai embora e eu não tive a chance de segurá-lo, de cobrir a proposta ou de dizer, fulano, a proposta é impossível de ser coberta, ou a oportunidade que você tem, o meu negócio não tem condições de competir, eu não tenho essa vaga, eu não tenho esse cargo, e então você pode ir. Eu acho que dentro dessas linhas básicas, a ética está sendo respeitada. Entendi. Mas isso não seria um assunto muito, vamos dizer, capitalista, muito humano? Muita gente poderia falar, mas o que isso tem a ver com o espiritismo, né? É uma coisa de César, deve ficar César? Ou o que a gente pode falar da aplicação da nossa doutrina, da nossa filosofia numa questão dessa? Marcelo, é simples. Quando eu penso e respondi dessa forma, eu levei em conta basicamente a regra. Não faça aos outros o que você não gosta que façam para você. Essa foi a regra que eu considerei para dar essa resposta. Eu me coloquei no lugar daquele que alicia, porque acho que é um direito. Acho que uma pessoa não pode
trabalhar no lugar só a vida toda se ela está revelando um crescimento profissional que o local onde ele está não permite ele crescer, ele ser valorizado. Por outro lado, também me coloco no lugar daquele que é o empregador ou o contratante atual, que também tem direitos e tem que ser respeitado. E o sujeito que tem valor e pode ter o direito de trocar de lugar. Acho que essa resposta que eu coloquei visa, de certa forma, ajustar a regra máxima de que não se deve fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Legal, né? Uma regra básica que serve para muitas outras atitudes. Eu acho né? que eu, se fosse aliciar alguém, eu agiria dessa forma, e se eu fosse o prejudicado do aliciamento, eu gostaria que agissem assim comigo. Uma questão bem difícil eticamente em relação de trabalho, relações de serviços ou até relações humanas, é a questão do assédio moral, né? Muito comum em relacionamentos de trabalho, né? O chamado, entre aspas, o bullying, né? Do trabalho, que é aquele assédio que o empregado sofre do empregador, ou até o contrário algumas vezes, né? Faz atingir meta, algumas brincadeiras com um tom até um pouco que acabam passando da conotação humorística para uma coisa mais gerando até um dano moral na pessoa, né? Todas essas atitudes desse assédio moral, como é que a gente deve observar isso do ponto de vista Marcelo, ético? esse é um problema mais sério até do que o aliciamento. Por quê? Porque está havendo uma inversão de valores. O capitalismo está se tornando tão bruto, tão radical, que está havendo uma inversão de valores. A empresa que explora ao máximo o seu funcionário, através dessa pressão psicológica. Não trabalhar mais de 8 horas, não romper as regras trabalhistas. Essas empresas que agem como você descreveu, elas não são ilegais. Elas usam o relacionamento dentro da empresa para praticar o bullying ou o assédio, e não a ilegalidade. O sujeito trabalha 8 horas, tem o sábado e domingo livres. O que ele sofre é uma pressão para obter resultados e uma competitividade interna provocada para que ele supere os seus colegas, e isso chega a um ponto, às vezes, de criar um ódio entre os colegas, uma disputa, porque ninguém consegue manter esse nível racional de competição apenas por números. Uma hora passa a ser pessoal, porque um usa um subterfúgio diferente do outro para passar a perna, para alcançar aquele resultado, sempre, entre aspas, visando a lucratividade da empresa, visando o melhor resultado, que dá bônus para todo mundo. Mas chegamos a um ponto em que esse resultado econômico financeiro está na frente da melhor convivência humana dentro do ambiente de trabalho. E aí isso faz com que algumas pessoas tenham estresse, tenham outras doenças e sejam humilhadas, onde entra a questão do assédio moral. Assédio moral, para mim, é humilhação. É alguém que, por não conseguir certos resultados, ele, por seu próprio chefe, aponta para os outros: olha, tá vendo aquele não conseguiu, ele é incompetente, ele é um burro, ele é isso, aquilo. Isso é o assédio moral, que leva a pessoa a ser humilhada dentro do trabalho por não obter o resultado pretendido pelo seu chefe ou que foi conseguido pelos seus colegas em condições aparentemente iguais. O problema é que nós não somos iguais, nem como pessoas e nem como profissionais. Então, como numa corrida sempre alguém chega primeiro, no ambiente de trabalho também alguns despontam mais do que os outros. Então, aqueles que não são bem-sucedidos nessa disputa, nessa competição, não podem ser humilhados. Podem ser despedidos? Podem. É a regra do jogo e a lei trabalhista permite. E é válido. Mas nunca humilhados. Sim. E além é uma questão profissional, como você bem disse, que não dá para separar do pessoal. Não. E espiritualmente, né, nós sabemos que acaba gerando certas consequências, né, que poderiam ser evitadas. O ser humano tem que ser respeitado. E antes de empregado, ele é ser humano. Agora, na questão ética com relação ao trabalho, uma coisa bem atual
e um campo bem polêmico que nós temos é a questão da greve, principalmente a greve em setor público, né? Até que ponto uma certa categoria de profissional, mesmo que público, tem o direito de paralisar suas atividades? Isso estaria prejudicando milhões de pessoas, então o que vale é só quantidade ou não, mas também estamos tirando o direito dessas pessoas do serviço público de pleitearem uma melhor condição social de vida para elas, e talvez elas só tenham hoje esse mecanismo, infelizmente, que é parar seu serviço para que sejam ouvidas. Até que ponto a ética nesse tipo de relação conflituosa do empregado com o empregador com relação à greve, na sua opinião, você acha que pode ser levado? Bem, eu tenho como conceito, quando analisar uma questão como essa, e como as anteriores também, me desligar completamente do legalismo, da legalidade. Para mim é indiferente como a legislação trata o assunto, dado que eu pretendo fazer uma interpretação espírita e não uma interpretação legal. E também porque a legislação, como nós humanos, ela varia no tempo. Um dia algo é legal, depois é ilegal, depois volta a ser legal, enquanto que, espiritualmente falando, isso nunca muda, porque são regras que vêm da cristandade, que determinam a nossa conduta como seres humanos, e não como observadores ou seguidores de uma determinada legislação. Por isso eu respondo a sua questão do ponto de vista espírita e não do ponto de vista legal. Para mim é indiferente que a Constituição aprove a greve ou não preveja a greve ou a lei ordinária. Eu, na sua colocação de um serviço público essencial, como a saúde, um hospital, uma escola, um transporte público, eu sou contra a greve, definitivamente. E do ponto de vista espírita, eu explico, me valendo de uma resposta do Evangelho Espírita, do Livro dos Espíritos, e também uma passagem do Evangelho, que diz, quando aparentemente duas respostas são válidas, são aceitáveis, qual deve ser o critério que distingue e que faz com que nós tenhamos que escolher uma delas? E os Espíritos responderam, aquela que beneficia o maior número de pessoas, em detrimento do menor número de pessoas. Assim, eu interpreto que uma greve que defende o interesse de meia dúzia de pessoas que poderiam exercer esse direito através de um processo judicial trabalhista, reivindicando que tivesse no final um julgamento, que usam a greve como um método de pressão, de chantagem, fazendo todas essas pessoas ficarem desprovidas do transporte público para ir ao seu trabalho, para ir a um hospital por estarem doentes, para ir a uma escola estudar, entendo que isso é antiético e, portanto, contrário à lei espírita. Entendo, mas você acha que a argumentação de quem exerce esse direito de greve é que o processo judicial, em tese, reivindicando uma alteração de bases salariais, não funciona. E até o governo, né, quando é o objeto da greve, só acaba cedendo na própria greve. Mas, Marcelo, nós estamos cansados de ver greves mal sucedidas. Essa última foi o maior exemplo. Os metroviários conseguiram o aumento que o governo tinha oferecido, tiveram dezenas de funcionários despedidos por justa causa e o sindicato recebeu uma multa diária de R$500 mil ou R$1 milhão. O que eles ganharam com isso? Apenas a rapidez da resposta do governo contra eles. Judicialmente, eles poderiam ter ganho mais, não teriam tido multas e não teriam tido funcionários dispensados. Então, do meu ponto de vista, a greve é um resquício do passado. Houve um momento em que a greve foi necessária, não posso negar. Quando as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia, sábado e domingo, quase um trabalho escravo no início da Revolução Industrial na Inglaterra, a greve se fez necessária.
porque o judiciário não apoiaria essas pessoas e o legislativo também não apoiava. E as classes econômicas ricas, dominadoras, elas tinham poder e elas não cederiam se não sentissem na pele a fábrica parada, daí para, em troca, conceder certos direitos. Mas hoje o tempo mudou muito. Hoje tudo é legislado, os funcionários têm direitos, às vezes até demais, exagerados, do ponto de vista econômico, não do ponto de vista jurídico ou social, mas eu digo econômico porque há empregadores que não suportam pagar o que a legislação permite e, ao mesmo tempo, ainda tem que sofrer a greve de verem as suas fábricas paradas. Então, acho que a greve foi um instrumento válido por um período, mas agora ela está totalmente superada, principalmente nos serviços públicos essenciais, onde a coletividade não pode ser absolutamente prejudicada por falta de aulas que depois não são repostas, isso é mentira, porque o calendário tem 365 dias, é impossível repor aulas quando a greve dura mais que o período de férias. E saúde, ninguém vai devolver a saúde a quem morreu, o que não foi atendido num pronto-socorro de urgência, e também o transporte, ninguém vai devolver o dinheiro do empregador que ficou sem empregado ou do empregado que foi descontado porque chegou tarde ou não conseguiu ir ao trabalho. Por isso eu sou terminantemente contra a greve nessas circunstâncias. Concordo. Do ponto de vista espiritual, até é um conflito, né? Não deixa de ser a greve, um choque entre um grupo que quer determinada coisa e um outro grupo que também pretende ao contrário, vamos dizer assim, né? Num mundo mais evoluído talvez não seja necessário. Mas não em questões de grupo, em questões de indivíduo, num momento menor. Alguém insatisfeito com as suas condições de trabalho, insatisfeito com o seu salário, né? A greve é uma coisa mais, vamos dizer, agressiva de chegar, a gente levando para um campo menor, numa forma ética, numa forma alguém que abraça a doutrina espírita, a filosofia. Como ele deve se comportar junto ao seu empregador ao pleitear uma situação melhor, mesmo esse empregador, de repente, sendo alguma pessoa de difícil acesso, que não vai... Na sua opinião, como é que ela deve chegar? Marcelo, eu acho que, se for colocado do ponto de vista individual, a resposta é pior do que eu falei. Porque um metroviário espírita não pode fazer greve se ele for realmente espírita. Do ponto de vista individual. Já não estou falando o sindicalizado que segue uma orientação do sindicato e é um sujeito que Maria vai para as outras. Mas um metroviário, um médico de um hospital, um professor de uma escola que seja espírita, ele não deveria aderir à greve, porque ele deveria levar em conta esses valores, que ele vai prejudicar um infinito número de pessoas na educação, na saúde, no transporte e em outros serviços públicos essenciais. Então, do meu ponto de vista, os metroviários são influenciados por razões políticas, na maioria das vezes. Poucas vezes econômicas, porque eles ganham até bem, são bem remunerados, pelo que eles estudaram. Porque para ser metroviário não é preciso ser mestre nem doutor. E eles ganham muito mais que médicos recém-formados, que lutam aí, trabalhando 3, 4 hospitais no mesmo dia, para poderem ter um salário igual ao do metroviário. Então, eu acho que, individualmente falando, a resposta é pior do que eu dei antes. Esse é um caso, sim, de salários, né? De salários coletivos, vamos dizer, né? Sim. Mas e a pessoa, o que eu digo, profissional, não coletivizado, né? Que tem essa possibilidade de conversar com o seu superior, né? Talvez, seguindo uma doutrina espírita, a conciliação, a busca pelo denominador comum é sempre o melhor caminho, né? Só que do ponto de vista espírita, nós devemos levar em conta outro aspecto importante. O trabalho é importante na vida de uma pessoa. Kardec fala sempre isso. O sujeito que fica sem trabalhar, coloca a minhoca na cabeça e faz bobagem. Porém, o trabalho é um meio de elevação do homem.
e não o fim. Então, o trabalho é o exercício de uma profissão para proporcionar uma vida digna, mas não é o trabalho que faz melhorar o caráter de uma pessoa. O trabalho não interfere na formação espiritual de alguém. Entendi. Ok. Bom, como dissemos aqui, o nosso programa, o Contra-Argumento, não visa chegar a alguma conclusão, não visa ter uma opinião da TV Web Luz ou da AGE. Sempre trazemos uma pessoa para conversar, para que você tome suas conclusões, para que você pense e reflita esse objetivo. Agradeço muito a sua presença, Plínio. Obrigado. As palavras, que com certeza fez nos pensar, refletir, né, e cada um chegar à sua própria conclusão. Tá? Agradeço a todos, até o próximo programa.